Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Epitech Network. Meu nome é Arthur. E eu sou o Gabriel, e hoje a gente vai estar falando sobre uma das áreas mais importantes da computação, que é a cibersegurança. Isso aí, pessoal. Então, pensa com a gente. Do que adianta a gente ter uma API super robusta, completa, com vários métodos, com uma arquitetura muito escalável, um banco de dados muito eficiente, se tudo isso está suscetível a ataques mal intencionados? Então, é nesse cenário que entra realmente a cibersegurança, que é uma área da computação que busca orientar e ajudar os desenvolvedores a entender os principais ataques e a se prevenirem deles. Tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouco para vocês desses conceitos fundamentais. A gente vai mostrar para vocês os principais ataques e ajudar vocês ensinando as melhores práticas de desenvolvimento para fazer com que vocês consigam reduzir ao máximo o risco de ataques. Tudo certo? Exatamente, pessoal. Mas antes da gente pular para essa parte um pouco mais complexa, vale a pena a gente dar um passo para trás e realmente entender o que é a cibersegurança. Que nem a gente falou, ela é uma área da computação, mas que visa proteger sistemas, redes e aplicações de ataques cibernéticos. Ataques esses que podem ter diversas motivações, sejam elas financeira, política, de espionagem, ou até mesmo para destruir reputações. A cibersegurança é construída em cima de três pilares principais, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade se refere ao sigilo dos seus dados, ou seja, garantir que agentes externos não possam acessá-los sem autorização. Já a integridade visa garantir que os seus dados não possam ser alterados ou até mesmo deletados por alguém que não tem autorização para fazer isso. Enquanto a disponibilidade visa garantir que os usuários da sua aplicação, sistema ou rede, ou o que quer que seja, consiga acessar os dados necessários sempre que ele precisar. Isso aí, inclusive, né, esses três pilares eles foram estabelecidos por um parâmetro que chama CIA Triad, né, e que os principais ataques, você vai falar daqui a pouco, um ataque sempre vai mirar em algum desses três elementos principais. Então, eles conseguiram englobar muito bem os principais, realmente, pilares da cibersegurança. Então, é muito importante se ater, né, estar sempre atento a esses três elementos principais, tá? Agora, a gente viu um pouco, né, do que é a cibersegurança, o que constitui uma segurança na sua aplicação. Eu acho que ainda não está muito claro a importância disso. Então, nada melhor do que a gente falar um pouco do contexto brasileiro aqui. Né? O Brasil, infelizmente, na América Latina, ele foi ranqueado entre o primeiro país que mais sofre tentativas de ataques cibernéticos. Inclusive, um dado muito assustador é que em 2024, no primeiro quarto do ano, nos 3 primeiros meses, foram 23 bilhões de tentativas de crimes, né, no ambiente da web. E os dois mais comuns eram o phishing e o ransomware. Então, eu acho que é até bom a gente entender um pouco mais, né, o que são esses ataques. Exatamente. O phishing, pessoal, é um ataque de engenharia social, ou seja, ele visa explorar a confiança que as pessoas têm em alguma autoridade, em algum agente externo ou quem quer que seja. Um exemplo muito comum seria quando você recebe um e-mail pedindo dados privados, pessoais, ou até mesmo dizendo que eles têm alguma entrega sua presa na alfândega e para isso você precisa efetuar algum pagamento. Ou seja, eles realmente tentam enganar o usuário, exatamente, e fazer com que ele tome alguma ação que beneficie o atacante. E essa é uma porta de entrada para diversos outros ataques, como o próprio ransomware. Um usuário pode clicar num link que dá abertura no sistema para algum software malicioso que vai contaminar toda a rede. O ransomware, pessoal, é um tipo de ataque que criptografa todos os dados da sua aplicação, rede ou o que quer que seja, e exige um resgate, geralmente em criptomoedas. Caso contrário, esses dados serão deletados. Que nem eu comentei, ele pode muitas vezes ser inicializado por algum ataque de phishing. Então, esses dois são muito correlacionados. Então, a gente viu um pouco dos ataques que podem acontecer no dia a dia, né? Inclusive, é muito comum a gente ver até da nossa avó falando assim: eu recebi uma mensagem aqui que eu ganhei um prêmio X e Y. Então, justamente é isso que a gente está falando. Agora, os danos vão muito além disso. Pensa nas empresas que sofrem ataques. Então, assim, são perdas, são prejuízos financeiros muito altos. Inclusive, o roubo direto de dinheiro mesmo. Se um atacante consegue entrar e pegar as credenciais da empresa, né, que tem acesso ao financeiro da empresa, a perda é direta ali. Além disso, reputação, né? Eu particularmente, não seria cliente de um banco que teve um histórico de roubo e de ataque cibernético. E aqui no Brasil ainda a gente tem até a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela garante que as empresas que têm dados sigilosos, né, dados sensíveis dos seus clientes vazados, elas têm que pagar uma multa muito alta. Então, assim,
é importante você estar sempre disposto a entender todas as ameaças possíveis para essas situações, esses cenários ficarem no imaginário. Chegar no nível de um caso desse acontecer é inaceitável. Então a gente tem que ser muito bom para mitigar e entender as melhores formas de reduzir um risco de um ataque cibernético. Então, qual é a melhor forma da gente aprender como reduzir? Entendendo os ataques, não é mesmo? Então, vamos falar um pouco agora das principais ameaças do contexto web. Boa, pessoal. Falando um pouquinho sobre o contexto de web, mas de cibersegurança como geral, existe uma organização chamada OASP, que monta uma lista chamada OASP Top 10, Top 10, o que quer que seja. Mas é basicamente uma lista que informa quais foram os ataques, as vulnerabilidades mais comuns em aplicações, sistemas nos últimos anos, além de um guia de como identificá-las e preveni-las. Então, é uma ótima referência caso você esteja tentando se aprofundar um pouco mais, ou até mesmo achar um norte para conseguir aumentar a segurança da sua aplicação. Mas falando um pouquinho mais sobre o contexto da web, hoje a gente pretende falar sobre 4 principais vulnerabilidades e uma adicional, que a gente vai introduzir, que o Arthur vai aprofundar um pouquinho mais, mas que são o SQL Injection, o Cross-Site Request Forgery, CSRF, o Cross-Site Scripting e o Server-Side Request Forgery, o SSRF. Começando pelo SQL Injection, essa é uma vulnerabilidade que permite que o atacante execute queries SQL dentro de uma aplicação arbitrariamente. Ela geralmente é decorrente de más práticas, como não utilizar o uso de queries parametrizadas ou pré-compiladas, ou até mesmo má sanitização de input, fazendo com que o usuário consiga inserir no input um payload manipulado que consiga manipular as instruções SQL, que são usadas diretamente na consulta, ou seja, não existe validação nenhuma e ele consegue, por exemplo, ter acesso aos registros do seu banco de dados, alterar alguns Controle registros. total, né? Exatamente, ele tem controle total, pode alterar registros e até mesmo deletar seu banco de dados completamente. Então, fere todos os princípios do CIA-TRI, da confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Falando um pouco sobre a prevenção dele, é basicamente o que a gente já mencionou. Utilizar queries pré-compiladas, parametrizadas e também fazer a validação de input mesmo, para prevenir que o usuário utilize payloads conhecidos, que realmente Tratam como valor, né? Exatamente, eles vão tratar esses inputs como valor e não como uma possível parte da query. Passando para o próximo, o cross-site scripting, esse é um tipo de ataque em que o atacante consegue inserir em um input algum script, geralmente em JavaScript, que acaba sendo executado pelo seu navegador. Isso dá inúmeras oportunidades e aberturas para atacantes, até para alavancar outros tipos de ataques. Um atacante pode, por exemplo, roubar credenciais da sua sessão e fazer requisições no seu nome. Ele pode colocar um keylogger, que é basicamente um script que checa todas as teclas que você digita durante o seu tempo no site e manda para um servidor de forma que ele consiga até mesmo extrair dados confidenciais, como, por exemplo, cartão de crédito ou coisas do tipo. E até mesmo manipular conteúdos da própria página em si. Então, ele dá abertura para diversos outros tipos de ataque. Ele é extremamente perigoso. Para preveni-lo, a gente geralmente utiliza o encoding dos inputs que são fornecidos pelo usuário. Isso faz com que o input não seja interpretado como uma possível parte do código, mas sim como uma string, realmente um input mesmo. A mesma coisa do SQL Injection. Outra coisa também seria o uso de whitelists, ou seja, você criar uma lista ali de caracteres, números, enfim, todos os inputs que são permitidos, ou seja, você faz uma sanitização dos seus inputs do usuário antes de realmente utilizá-los diretamente. E por último também seria a configuração da flag de HTTP only nos seus cookies, prevenindo que eles possam ser acessados diretamente por algum script, ou seja, permitindo o roubo de sessões. Falando agora sobre o Cross-Site Request Forgery, o CSRF, ele explora a confiança que o seu servidor tem no navegador em validar a autenticidade de uma requisição. Um exemplo muito claro de Cross-Site Request Forgery, CSRF, seria quando, através de um ataque de phishing, um atacante envia um link que faz uma requisição para uma API,
na qual o usuário já está logado através de um cookie de sessão que não está propriamente configurado. Isso permite que, quando o usuário clicar naquele link, seja feita uma requisição usando as credenciais dele, sem que ele saiba. Ou seja, ele realmente fez uma requisição sem que o usuário consentisse com ela. E o navegador em si ele não consegue diferenciar se essa é uma requisição legítima ou não. Algumas das medidas preventivas para isso seriam um token de CSRF, é a medida mais popular. A gente vai até falar disso. Exatamente, a gente vai falar disso mais para frente. O uso de Double Submit Cookies e, acima de tudo, a flag sem site quando você configurar um cookie, porque ela permite que as requisições só sejam validadas caso elas venham do mesmo site, ou seja, você não consegue, através de um link externo, fazer uma requisição para uma API específica relacionada a um site. Você não consegue realmente fazer aquele exemplo do e-mail, onde o usuário clica em um link completamente isolado da sua aplicação e fazer uma requisição para a API dela. E agora, por último, falando sobre o Server Side Request Forgery, o SSRF, ele é um tipo de vulnerabilidade extremamente sutil, que apareceu na última OWASP Top 10 como a 10ª vulnerabilidade mais comum. Antes ela não estava na lista. Ela é basicamente uma vulnerabilidade onde o atacante consegue forçar o servidor a fazer uma requisição interna, ou para qualquer outro servidor externo, em nome do próprio servidor. E isso é o motivo dela ser extremamente sutil. Você não consegue rastrear exatamente quais requisições do servidor foram legítimas e quais não foram. Ela geralmente ocorre quando a aplicação pega algum tipo de input do usuário que é utilizado para construir uma URL para que o servidor faça uma requisição em nome dela. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira acessar um microserviço de autenticação. Quando eu clicar para fazer essa requisição e o servidor for acessar esse microserviço, ele vai inserir ali autenticação na URL. Eu posso, ao invés de colocar autenticação, manipular esse payload e colocar, por exemplo, algum exemplo de URL que seja para um servidor malicioso, onde eu consiga extrair algum dado dele, ou pode ser um próprio servidor meu. Então, eu consigo manipular exatamente para onde que esse servidor está fazendo essa requisição. Algumas técnicas para prevenir esse tipo de ataque incluem o uso de whitelist, ou seja, você definir quais são os endpoints aceitáveis e quais não são. Então, isso previne que você consiga utilizar qualquer payload arbitrariamente, sem que o servidor valide isso. A validação de input, também extremamente associada ao uso de whitelists, e também a segmentação de rede, isso no contexto de cloud, geralmente. E, pessoal, tem outro tipo de vulnerabilidade que sempre está no OWASP Top 10, é um dos principais motivos de cyberataques hoje em dia, e não necessariamente está relacionado à web, que são os erros de configuração. Eles podem envolver erros de política de IAM, ou seja, erros de permissão, garantir mais permissões do que um usuário deveria realmente ter, ou erros na autenticação e autorização, que o Arthur vai explicar um pouquinho mais para vocês como que funciona, qual que é a diferença. Isso aí, galera. Então, eu vejo que muita gente, às vezes, confunde a diferença entre autenticação e autorização. Existe uma diferença muito forte entre esses dois métodos, tá? Então, eu acho que é importante a gente pensar em duas perguntas, uma pergunta para cada um desses métodos. A autenticação, o servidor está te perguntando o seguinte: você é quem você diz ser? Isso é geralmente um usuário colocando o seu username e a sua senha, mostrando realmente que ele é aquele usuário. Então, ele está mostrando que ele é o usuário que está logado ali. Já a autorização é o seguinte: você pode fazer, a pergunta é essa, você pode fazer o que você quer? Então, é diferente. Eu posso estar autenticado no servidor, como, por exemplo, um aluno, mas eu não tenho as autorizações que um professor tem, por exemplo, como corrigir a nota de outro aluno, certo? Então, são duas coisas muito importantes e que essa segunda, da autorização, ela realmente, igual o Gabriel falou, ela gera muitos problemas quando mal configurada. Então, é sempre bom a gente estar sempre atento a quais autorizações a gente está dando para o usuário, porque, com certeza, alguém com más intenções vai querer explorar isso. Pessoal, então, é importante saber também que a autenticação e a autorização elas sempre vão andar juntas, tá? Então, para estar autorizado para fazer alguma coisa, eu obviamente vou precisar estar primeiro autenticado. Então, não é uma ou a outra, é uma e a outra, beleza?
E como é que a gente faz para trabalhar com autenticação e autorização em nossos servidores? Existem dois métodos essenciais para isso, e o terceiro é uma medida de segurança também que trabalha com esses dois parâmetros, né, de autenticação e autorização, que é o CSRF Token, que você até comentou. Mas antes, vamos falar dos dois primeiros que a gente usa para realmente garantir a autenticação e autorizações, né, cargos ou roles, como a gente fala, para usuários. A primeira dessas formas é justamente o controle de sessões, né, o Session Handling. E como é que ele funciona? Você como cliente, você faz uma requisição para o servidor e ele processa essa requisição. Se não tem uma sessão já estabelecida, ele vai criar essa sessão e devolver para você um ID da sessão, certo? E geralmente, o Gabriel falou muito de cookie aqui, né? Você falou muito de cookie, e os cookies são usados justamente para isso. O que o seu navegador vai fazer? Ele vai armazenar esse Session ID, esse ID de sessão em um cookie, ou seja, o cookie vai estar armazenando isso para sempre que você for fazer outra requisição, você já mandar com esse ID da sessão. E o que esse ID vai fazer? Quando o servidor receber a sua requisição de novo, ele vai ver esse ID, vai ver que realmente tem uma sessão ativa com esse ID e vai autorizar você fazer o que você quer, beleza? Essa forma não é muito mais utilizada, porque a gente vai falar de uma agora que é muito melhor. Atualmente, todos os servidores agora eles trabalham na arquitetura de microserviços e esse negócio de Session ID é muito ruim para quando você está implementando microserviços, beleza? Então, a segunda opção, que realmente é usada globalmente, é o uso de JWT, né? JSON Web Tokens, que assim, é importantíssimo vocês aprenderem. O que é um JSON Web Token? O JSON Web Token é uma credencial que você usa, é como se fosse a seu bracelete VIP em um festival. Para todo lugar que você vai acessar daquele festival, ou seja, daquele servidor, você mostra a sua credencial, eles vão analisar, fazer a decriptografia, acho que eu falei certo, né? E justamente eles vão ver, não, beleza, tá certo, tá ótimo, perfeito. Então, o servidor ele não precisa justamente agora ficar armazenando sessões e dados sobre a sessão que você tem em andamento. Ele só precisa realmente verificar se o token que você deu, a credencial que você forneceu, tá certa. Ótimo. Então, realmente, esse é o mais utilizado de todos, beleza? Pessoal, agora por último, não é realmente um método de autenticação ou autorização em si, mas assim é crucial e usa um pouco da mesma lógica para fazer essa requisição. Então ele é muito crucial para garantir uma proteção contra o CSRF. O que acontece? A gente tem o CSRF Token. E como é que ele funciona? Sempre que o usuário vai submeter um formulário, o servidor antes ele gera um token de CSRF que o usuário tem que mandar junto com esse payload desse formulário que ele mandou. E aí como é que funciona? O servidor, sempre que ele recebe o formulário, ele vai fazer como o JSON Web Token e verificar realmente se aquele token está certo conforme o que ele gerou antes de mandar para o cliente. E como é que isso impede o CSRF? Impede na seguinte forma: se um atacante, né, um possível ataque malicioso tenta fazer um ataque de CSRF, ele não vai conseguir adivinhar qual é aquele token. Então, realmente, ele não vai ter como mandar o token certo de volta para o servidor. E, pessoal, agora vamos falar das boas práticas de desenvolvimento que vão fazer com que a sua aplicação já esteja assim no top tier de aplicações seguras, tá? A primeira delas é muito óbvio, sempre que você tem um servidor hospedado, você precisa usar o HTTPS, tá? O HTTPS é a versão criptografada, completamente criptografada e segura do protocolo HTTP. Não existe hoje em dia site que não usa isso, tá? Então, assim, é essencial que você sempre adeira, né? Que você sempre esteja adepto ao HTTPS, porque realmente toda a sua conexão está segura e ninguém pode ir lá e bisbilhotar o que está acontecendo, beleza? Outra coisa é você investir pesado em autenticação, beleza? Então, assim, usar o Two-Factor Authentication, né? Que você precisa abrir no telefone ou mandar um e-mail, isso é essencial. Assim, você vê que a maioria dos aplicativos que você usa hoje, eles pedem realmente que você faça uma segunda verificação de que você é a pessoa que você está dizendo ser. E agora, na questão de autorização, existe um princípio muito importante, que é o princípio do privilégio mínimo. Então, o usuário que você quer que tenha certos privilégios para alguma ação, você tem que garantir que ele tem os privilégios mínimos para fazer o que você quer que ele faça. Tá? Nada mais, nada menos. É exatamente a conta para ele fazer o que precisa e nada além disso, beleza? Isso garante muito com que ele não possa, talvez, extrapolar ali no que ele está fazendo.
Outra muito importante que o Gabriel falou quase o vídeo inteiro é a de validação e sanitização de input. Então, assim, se você não faz uma boa validação do seu input, você pode esperar que alguma hora você vai receber algum tipo de ataque, como o cross-site scripting, o SQL injection. Então, assim, é essencial, é mandatório você ter uma boa sanitização de input, beleza? Outra coisa para impedir ataques como, por exemplo, de negação de serviço, que a gente vem falando, é usar realmente o rate limiting, né, que impede que um usuário continue mandando requisições sem parar para uma API. Então, existe até um erro que eu esqueci o status code dele, que é o too many requests, que o HTTP ele já tem pronto para você retornar para o usuário assim, você está mandando muitas requisições, não pode. Isso é um exemplo de rate limiting, tá? É o controle de uso. E por último, galera, e não menos importante, talvez um dos mais importantes é você guardar de forma correta os seus tokens, né, as suas autenticações. Por exemplo, não colocar o seu JWT no local storage, fazer uso de cookies, porque, por exemplo, se você usa no local storage, você está sujeito a, por exemplo, o cross-site scripting, que o cara pode simplesmente colocar local storage.get e ele tem o seu JWT e ele vai se passar por você. Beleza? E é muito importante também os cookies, né? Tem alguns parâmetros muito importantes que Exatamente. Sempre utilizar os parâmetros, as flags de HTTP only para garantir que eles só vão ser transmitidos ou só podem ser acessados através de requisições HTTP, o secure para garantir que esses cookies só vão poder ser transmitidos através de HTTPS e o same site para garantir que sua aplicação não esteja sujeita a CSRF, outra medida protetiva contra o CSRF. Perfeito, pessoal. Então, eu acho que com isso a gente consegue deixar bem claro a importância da cibersegurança, o que é a cibersegurança e as principais coisas para vocês se aterem. Obviamente, vocês precisam estudar todos os conceitos que a gente vai abordando, porque, obviamente, só na teoria não dá para a gente continuar, beleza? Então, assim, vão ter diversos vídeos ensinando vocês, principalmente como o exemplo do JWT, né, o JSON Web Token. Então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos e muito obrigado.